Bom, pessoal, então nós já vimos nos vídeos anteriores vários tipos de padrões para a especificação de casos de uso do tipo CRUD e alguns padrões de documentação dos atributos dos requisitos que podem ser utilizados tanto para CRUDs quanto para outros tipos de requisitos. E agora a gente vai ver um padrão para a especificação de relatório. Por que a gente vai ver esse padrão? Porque normalmente nos sistemas de informação uma grande quantidade de dados é gerada e armazenada. E essa grande quantidade de informação ela é utilizada de maneira visual, ela é utilizada com o objetivo de conferir alguma coisa, de analisar e de facilitar a tomada de decisão dentro de uma empresa. Então, o problema que a gente tem que tratar nesse momento é como documentar os requisitos de relatório que podem incluir a necessidade de visualização, de exportação, de impressão dos dados dessas entidades, de acordo com um conjunto de filtros que foram selecionados, de acordo com um agrupamento, com as totalizações que foram solicitadas pelo usuário. Então, algumas questões que devem ser levadas em consideração na elaboração do relatório são as seguintes. O sistema ele deve permitir a extração dos dados em diversos formatos, ou seja, na tela, na geração de um arquivo, que pode ser um Excel, por exemplo, um PDF, ou a impressão dele diretamente. Hoje em dia a impressão não é tratada muito com frequência, opção de opção, porque grande parte dos relatórios eles já são passíveis de impressão. O sistema ele deve tratar então a estrutura do relatório, como por exemplo, a disposição dos campos, quais são os atributos que vão ser retornados, se vai ter um cabeçalho, um rodapé, o tamanho da fonte, a orientação do papel. O sistema deve tratar as necessidades para a exibição desses dados, como por exemplo, se os dados vão ser agrupados, se devem ser apresentadas totalizações, subtotalizações, se existe a necessidade de algum filtro para restringir esses dados que vão ser apresentados. Então, essas são as informações que a gente deve levar, as questões que a gente deve levar em consideração no momento da elaboração do relatório. A solução para esse problema envolve a criação de um fluxo básico que descreve quais atributos devem ser filtros, quais são os atributos de preenchimento obrigatório, quais atributos devem ser exibidos no cabeçalho ou no rodapé e, principalmente, quais atributos vão ser exibidos no corpo do texto. E, especificamente para o corpo do texto, devem ser documentados os requisitos para exportação, para diversos formatos, se for o caso, né? Isso não é sempre necessário, mas as regras das seções, regras de agrupamento, subagrupamento, cálculo de totalização, subtotal, opções de ordenação desses atributos que vão ser repassados. E assim, eu sempre recomendo que para relatórios, especialmente relatórios mais complexos, que seja feito um desenho esquemático desse relatório, né? Com as suas seções, com totalizações, exemplos de totalizações, etc. Então, a prototipação pode ser utilizada com bastante eficácia especificamente para mostrar, para especificar como um relatório ficaria. Então, aqui está um exemplo do caso de uso de relatório. Mais uma vez, eu não vou usar necessariamente esse modelo aqui, mas o que a gente pode extrair desse modelo aqui é o fato de que todo relatório ele deve ser composto necessariamente, as coisas mais importantes, tá, pessoal? A lista de filtros que vai dar origem aos dados do relatório. Isso aqui são todas seções opcionais, tá? Opção de visualização, impressão, exportação é opcional, não faço muita questão que tenha. E por fim o corpo do texto, descrevendo as informações que devem estar contidas nesse corpo. Por exemplo, a lista de atributos que o relatório vai ter, quais agrupamentos vão ter esse relatório, quais totalizações vão ter, se vai ter um subtotal, etc. Então, nada melhor do que ver um exemplo concreto, tá? Então, aqui eu estou passando um exemplo concreto, esse aqui é um exemplo de um relatório. Nesse relatório eu estou pesquisando um plano de ação, que é alguma coisa que é uma funcionalidade dentro de um sistema. E aí eu tenho aqui uma série de filtros para esse relatório. Tá? Então eu posso filtrar o que eu estou buscando por vários atributos diferentes. Aqui tem um outro exemplo no qual eu tenho os filtros
tá? Aqui está a lista de filtros do meu relatório e aqui está o resultado do meu relatório. Eu vou dar um exemplo agora, bem melhor e bem mais complexo de relatório. Então aqui eu tenho um relatório no qual eu quero avaliar qual que é o retorno financeiro de um conjunto de plano de ação que foi executado dentro da minha empresa. Então eu tenho um filtro que eu posso colocar a data inicial e final do meu relatório, supondo que essa seja uma empresa grande, que tenha filiais, departamentos, clientes e uma pessoa responsável pela execução de um plano de ação, eu posso selecionar por qualquer um desses aqui. Tá? Lembrando que provavelmente a filial, departamento, cliente e responsável executor podem ser todos campos de escolha fechada provenientes ou de uma outra referência, de um outro CRUD, provavelmente vai ser de outro CRUD, ou pode ser um campo de escolha fechada enumerado. É pouco provável que esses aqui sejam enumerados. Tá? Então aqui eu tenho uma quantidade bem grande de filtros. Isso deixa o relatório mais completo e mais complexo também. E uma vez que eu executei o meu relatório, colocando, por exemplo, sem preencher os campos filiais, departamentos e clientes, ou seja, eu coloquei todos em todos eles, que por default ficou como todos, eu vou ter um relatório mais alto nível, né, que vai me mostrar aí qual foi o retorno financeiro de cada filial e departamento. Então, isso aqui é um relatório gráfico, é super útil para tomada de decisão, para visualização, mas é importante que, além dessa informação visual sucinta, eu tenha acesso à informação detalhada. Tá? Ou seja, aqui os dados estão agrupados por filiais e então eu tenho todos os dados com o nome da filial, o nome do gerente executor, todos os dados, um subtotal, vários subtotais aqui até chegar no total que vai exibir na filial ali em cima. Então aqui eu estou mostrando como os atributos vão ser exibidos, como eles serão agrupados, vai ter mais de um agrupamento aqui, e como será o subtotal, né, do gerente, o subtotal da filial, tá? E a totalização também. Então aqui está um exemplo do relatório de cima. Dentro desse contexto, na especificação do relatório, eu disse que se eu clicar dentro de uma daquelas barras, a barra vai ser um link que vai detalhar os dados. Então, eu cliquei numa barra de uma filial, ele vai me mostrar, só um instante, clicando na barra da filial, né, das filiais, aliás, o sistema me mostraria todo o detalhamento das filiais. Eu tenho mais de uma filial, então eu tenho retorno financeiro de mais de uma filial. Mais uma vez, eu poderia detalhar os dados e, ao clicar em uma dessas filiais, ela me mostraria quais são os grupos, o retorno financeiro de cada um dos grupos. E, por fim, se eu clicar no grupo, qual é o retorno financeiro de cada um dos clientes. E, se eu clicar no cliente, qual é o retorno financeiro de cada responsável pelo plano de ação. Ok? Então eu teria todos os dados detalhados aqui. Perceba que só nesse relatório eu gastei 7 páginas para especificá-lo. Aí a pergunta que surge mas será que existe necessidade de eu detalhar tanto um relatório assim, escrever em 7 páginas a descrição do relatório? A questão é a seguinte, um relatório como esse exigiria um tempo muito grande de implementação, de teste, etc. É um relatório sofisticado que possibilita ao usuário a tomada de decisão com base em uma série de informações, tá? E se ele não for muito bem especificado, com certeza a estimativa não vai ser correta, o desenvolvimento do software vai passar por uma série de melhorias. Então, quer dizer, dependendo do tipo de contrato que você faz com clientes, principalmente se for um contrato do tipo preço fixo e escopo fixo, é extremamente importante que você especifique de maneira detalhada esse relatório. Se você pratica algum outro tipo de contrato com o cliente, no qual o cliente, por exemplo, paga por um valor fixo mensal por um conjunto de horas
de desenvolvimento, talvez não seja tão importante. Ainda assim, eu acho que é importante, mais por questão da implementação sair de acordo com o que o cliente quer. Se o cliente validou isso aqui, a probabilidade dele não gostar do resultado é diminuída, é reduzida, ok? Então aqui tem outro relatório, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, com exemplo dos dois relatórios, que são exemplos de relatórios um pouco mais sofisticados, que contêm inúmeras informações de maneira gráfica, decomposição dessas informações, vários agrupamentos subtotais e totais. Então eu vou disponibilizar para vocês desenvolverem relatórios compatíveis com esse. Então, nós vimos vários padrões aqui para especificação nesses últimos vídeos, e eu gostaria que vocês especificassem pelo menos 4 relatórios para o sistema da clínica médica. Lembrem-se que o que eu quero são relatórios e não simples consultas, tá? Falar que colocar um título no requisito de relatório do usuário e somente exibir uma lista de usuários, isso não é um relatório, isso é uma lista, é uma consulta simples, tá? Então, os relatórios, eles precisam indicar, precisam mostrar a inteligência por trás do sistema que foi desenvolvido, porque senão o sistema fica mais ou menos como uma ficha que você vai registrando informações sobre, por exemplo, sobre os pacientes, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula e finalizamos, então, os padrões de especificação de requisitos. Um abraço e até a próxima.